Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Espero que Hashem esteja abençoando a sua vida grandemente em nome de Yeshua. Hoje vamos falar sobre a primeira letra do alfabeto hebraico, a letra Aleph, e demonstrar qual é a diferença entre exílio e redenção baseados na letra Aleph. Vamos dar uma caminhada então dentro da tradição judaica, o alfabeto hebraico, vamos compreender algumas coisas na sua profundidade. Vamos começar nossa caminhada então. O Rebbe anterior, o Rabino Sneur Zalman de Liadi, queria ensinar o Aleph Bet ao seu filho. Ele chamou um dos seus discípulos ao estúdio para discutir o assunto. O Rebbe disse para ele assim: você tem uma mitzvah e eu tenho uma mitzvah. Sua mitzvah é sustentar sua própria família. A minha é ensinar ao meu filho. Vamos trocar as mitzvot. Você vai ensinar meu filho e eu pagarei para que você possa sustentar sua família. Então, primeira coisa que nós precisamos entender é que há uma responsabilidade muito grande com a educação dos nossos filhos. A educação de nossos filhos é tudo. Precisamos despender o dinheiro e o tempo que forem necessários para que eles tenham uma excelente educação. E por que eu digo isso? Porque o conhecimento, ele faz toda a diferença na vida de uma pessoa. E nós entendemos bem o que significa isso. Então, portanto, precisamos cuidar da educação dos nossos filhos. Devemos pagar professores, cursos e da forma como pudermos investir na educação dos nossos filhos. O Alter Rebbe então continuou explicando exatamente como essa instrução deveria ocorrer, tá? Então, uma outra coisa que é necessário que nós entendamos é que os pais já tenham um modelo de educação que eles desejam que os seus filhos tenham. Então eles precisam matricular os seus filhos, levar os seus filhos a cursos que já apontem para essa direção e para aquilo que eles desejam para a sua própria família. Então o Alter Rebbe disse assim: você vai começar com a letra Aleph. O que é um Aleph? O Rebbe continuou melodicamente em Yiddish: Apinteli fun Yobim, Apinteli fun Untim, Akav ben Tza. O Aleph é um pingo acima, um pingo abaixo e uma linha diagonal suspensa no meio. Se você olhar o desenho que está do lado direito aqui da tela, você vai perceber uma coisa bem interessante. Aquilo que o Alter Rebbe falou é verdade, é um pingo acima, um pingo abaixo e uma linha diagonal suspensa no meio, conectada por esses dois pingos. Então isso é uma coisa muito interessante, porque isso dentro do judaísmo e da tradição judaica tem um profundo significado. Por que a letra Aleph é assim? Existe um motivo? Com certeza. E eu quero mostrar algo para vocês agora. O que é um Aleph? Se houvesse apenas um arranjo ao acaso de pingos de caneta projetados para fazer o leitor emitir um som, essa pergunta seria irrelevante. Todo o aspecto da construção do Aleph foi divinamente projetado para nos ensinar algo. Essa letra, como as demais letras do alfabeto hebraico, vieram dos céus. Não são letras criadas por homens. O próprio Criador deu a Adão o alfabeto hebraico, para que eles pudessem, então, a partir disso, desenvolver um alfabeto que fosse não só criado nos céus, mas que viesse a expressar as condições e os sentimentos celestiais através de cada uma das letras. Contraste isso, então, com uma criança estudando para ler inglês pela primeira vez. Jamais é ensinado a ele, porque um A maiúsculo parece uma tenda de índio e um pequeno A parece uma bolha de sabão sobre uma parede. Ninguém ensina isso. Só diz para a criança que o A minúsculo tem um significado e o mesmo significado tem um A maiúsculo, mas um é minúsculo e outro é maiúsculo. A única diferença é essa.
o A maiúsculo vai começar uma frase e o A minúsculo vai ser colocado em toda a palavra no segmento da frase. Ok, então, até aqui tudo bem. Mas o hebraico ele é diferente. O desenho de um Aleph é, na verdade, formado por 3 letras diferentes. A letra Yud, ou o ponto acima, um Yud, ou o ponto abaixo, e um Vav na diagonal, uma linha suspensa no meio. Então, nós temos aqui, para criar o Aleph, o Eterno então usa de outras 3 letras. 2 letras Yud e uma letra Vav. Então, o Yud acima, ele representa o Eterno, que está acima ou além da nossa compreensão. Tá? Em comparação à sua verdadeira essência, o nosso entendimento é um mero ponto. Ou seja, quando é que eu vou compreender o Eterno? Nunca. É como se eu pegasse o papel do mundo e colocasse um pontinho em cima de uma folha de papel, daquela folha de papel gigantesca. Qual seria a minha identidade dentro daquela folha? Nenhuma, iria desaparecer em meio a tão grande folha de papel. Então, quando nós olhamos o Aleph, esse primeiro ponto acima, que representa o Eterno, ele faz essa conexão com os céus, e ele nos mostra a sua grandeza, o seu poder e a sua autoridade. O Yud abaixo representa um Ida, um Yehudi, um povo judeu que habita aqui na terra. Então nós temos acima o Eterno, abaixo o povo judeu que habita na terra. Então a única maneira que nós podemos aprender a sabedoria do Eterno ao ponto que uma pessoa é capaz, até onde ela pode alcançar, é sendo humilde. Ou seja, quando eu percebo todas as dificuldades que tenho e tudo aquilo que eu preciso fazer para aprender quem é o Eterno, aprender a palavra do Eterno, aprender as nuances que ela tem, eu vou ver que eu vou pesquisar durante toda a minha vida e ainda vou morrer ignorante. E isso traz para o verdadeiro estudante o caráter da humildade. Porque nós não nos consideramos nada diante do Eterno, diante da sua sabedoria expressa em sua palavra. Então, quando nós percebemos isso, que somos aquele pequeno ponto, aquela manchinha, comparada ao Eterno, ao Todo-Poderoso, então nós nos tornamos um recipiente para receber essa sabedoria divina. Pois bem, já que eu sou tão pequeno, que aquele que é grande venha a mim e me encha com sua sabedoria. Então, o Vav diagonal, ele representa essa conexão, a fé de um judeu que conecta o homem ao Eterno. Então, num primeiro momento, o Aleph, ele está conectando o Eterno à sua criação. E a criação se comunicando com o Eterno. Isso é muito significativo, porque essa letra nos mostra que há algo muito especial no alfabeto hebraico e que nós precisamos parar para compreender que quando eu tenho um pouco desse conhecimento, eu posso me reconectar com a eternidade de uma forma muito especial, de uma forma simples, porém profunda. Há um outro ensinamento também que declara que esse Vav suspenso ele representa a Torá. Então, tem o Eterno em cima, o povo de Israel embaixo, o judeu, e o Vav como a Torá. Então, a Torá conecta o Eterno ao homem. Os ensinamentos das Escrituras fazem essa conexão. Por quê? Porque com a Torá é aquilo que une o povo judeu ao Eterno. Então o Aleph representa essa unidade e humanidade entre o Eterno e o homem. Então esse é o desenho, a forma do Aleph que nós estamos vendo aqui. Podemos ver que todo ponto do Aleph tem um propósito especial. E que há muito mais para aprender no Aleph Bet
do que apenas dominar os seus sons. Aqui, mais uma vez, percebemos a profundidade do conhecimento da tradição judaica, que nos mostra que, através do conhecimento das Escrituras, nós temos então a conexão entre o homem e o Criador. O Criador, então, resolve se apresentar ao homem e dá ao homem um conjunto de Escrituras, e depois os sábios vêm interpretando estas Escrituras para que o homem possa finalmente saber como é o seu Criador e o que ele deve fazer para servi-lo. A gematria. O que é gematria? Essa palavra gematria, ela aponta para os números que são representados também pelas letras, ou seja, cada letra em hebraico ela também está relacionada a um número. A letra Aleph, como você está vendo aqui do lado direito, ela representa o número 1. E todas as vezes que eu pego as palavras e somo, eu tenho um determinado resultado. E esse resultado aponta para um significado diferenciado e mais elevado daquela palavra, ou até de uma frase, de um versículo completo. Tá? Então, a gematria, aqui, como nós dissemos, a gematria do Eterno, ela está representada numa frase que nós dizemos, que é a base da nossa crença, que é o Shema. Ouve, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus, o Eterno é um. Então, o Aleph e o Eterno representam a mesma coisa. Porque se o Aleph é um e o Eterno é um, então o Aleph agora, ele representa de uma forma plena o Eterno. Ok? Num nível mais complexo, então, vamos explicar a forma do Aleph, que ele compreende aquelas 3 letrinhas que eu falei para você. 2 Yod e 1 Vav. Tá? A gematria do Yud é 10. Então, 2 Yuds nós temos 20. 1 Vav é 6. A soma de todos os 3 totalizando 26. Um dos notáveis nomes do Eterno, que é o tetragrama, Yud Rei Vav Rei, IHVH, esse nome ele tem a gematria de 26. Ou seja, através das respectivas gematrias do nome do Eterno do tetragrama e do Aleph, nós temos o nome inefável do Eterno. Então, dentro da letra Aleph, através da gematria, nós temos o nome do Eterno. E aqui tem uma outra coisa bastante interessante, porque como o Aleph ele representa o Eterno, e ele está ligado ao número 26, quando você faz a redução de 26, 2 mais 6, 8, você está falando de recomeço. Então, o Aleph é aquela letra que sempre está falando conosco sobre recomeço, assim como o tetragrama. Porque o tetragrama significa eu me torno aquilo que me torno, ou eu serei aquilo que serei. E isso nos mostra o seguinte, que quando o Eterno chega na nossa vida e nós temos uma determinada necessidade, ele se torna para nós a resolução do problema, daquela necessidade, e nós podemos reiniciar a nossa vida, ok? Já de uma forma diferenciada. Então isso é muito significativo, isso é muito tremendo, percebermos que dentro da letra Aleph nós temos o nome do Eterno que aponta para as nossas vidas como um recomeço, ok? O significado, tá? O Rebbe, ele explica que o Aleph tem 3 significados distintos, tá? Um deles é Aluf, que significa mestre ou chefe. O segundo é Ulfana, um centro de estudos ou professor. E o terceiro é atingido, lendo as letras da palavra de trás para frente, Felá ou Pelé, que significa maravilhoso. Vamos trabalhar um pouquinho cada um desses significados para nós alcançarmos alguma coisa mais profunda nesse instante. Vamos lá?
Primeiro, a definição de Aluf é mestre. Isso faz o mundo saber que há um Criador, que o Eterno é o mestre do universo e que há um olho que tudo vê e um ouvido que tudo escuta. E segundo a tradição, todos os nossos atos estão escritos num livro. Então, o universo não apareceu, do nada. Há uma força onipotente que, na verdade, criou o firmamento ex nihilo, ou seja, sem material pré-existente, do nada para algo. Assim, o Eterno é o Aluf, o mestre do universo. Isso para nós, amados, é algo muito interessante, porque para que nós pudéssemos alcançar a compreensão ou o entendimento da criação, a nossa mente precisaria ser muito poderosa. E nós temos muitas limitações mentais. Muitas. Nós não conseguimos alcançar muitas das coisas que nós vemos e percebemos. Já o Criador, ele concebeu toda a criação visível, a invisível, e concebeu os mundos, os quais nós nunca tivemos oportunidade de alcançar. Ou seja, se tudo isso saiu da mente do Eterno e se materializou, formando o universo visível e também o invisível, imagine que tipo de mestre é esse? Alguém que tem uma capacidade tão extraordinária, capaz de fazer com que nós nos surpreendamos com coisas tão pequenas. E ele, conhecendo todas as coisas, pode então nos levar e nos dirigir para que a nossa vida possa alcançar um significado maior. Isso em se tratando de cada um dos 7 bilhões de seres humanos existentes na Terra. Imagine uma mente que é capaz de conceber, controlar, compreender e direcionar a vida de 7 bilhões de pessoas, fora o gerenciamento de toda a criação existente. Ou seja, essa mente é algo inimaginável para mim e para você que somos humanos. Como alcançar essa mente? É impossível. Então, nós temos hoje como mestre o Criador do universo, que nos deu, através da sua palavra, algumas pequenas provas, alguns pequenos resquícios de quem é Ele. Porque nós só entenderemos quem é o Criador quando nós retornarmos à nossa essência. Quando, através de Yeshua, nós recebemos a salvação e poderemos voltar para a eternidade e então vê-lo face a face, como está escrito na palavra do Eterno. E aí vamos ter então um vislumbre de quem Ele é. Porque aqui nesse mundo a gente não tem condição de compreender a grandeza desta pessoa chamada o Eterno. Ulfana significa escola ou professor. Então nós não introduzimos o Eterno só como criador do universo, mas ele é o professor, ele é o mestre de toda a humanidade. O papel do Eterno como professor ele é revelado com a sua introdução da Torá ao povo judeu, ou seja, Hashem, o Eterno, Santo, bendito seja Ele entregou para Israel a Torá com 613 mitzvot, ou leis, que nos ensina tudo aquilo que nós devemos fazer e o que nós não devemos fazer. É aquele que dá instrução mostrando o lado bom e o lado ruim. Faça isso, não faça aquilo. Então, através desse livro, nós conseguimos estabelecer quem é o Eterno, ou pelo menos teremos um conhecimento parco de quem é o Todo-Poderoso, a nível de ser o Mestre Supremo da criação e da humanidade. E aqui tem uma coisa muito interessante, porque quando nós falamos de 613 mitzvot, muita gente se assusta. Misericórdia, mas é muita coisa para obedecer. Na realidade não é. Quando nós temos, por exemplo, 613, esse número também ele é significativo na gematria, porque quando nós fazemos a redução, ele vai para 10. Por quê?
6 mais 1, 7, mais 3, 10. E o 10 da tradição rabínica está ligado a Keter, que é coroa. Ou seja, qual é o objetivo do Eterno em nos dar leis e mandamentos? Que eu e você alcancemos uma coroa de vida eterna, retornando para Ele, saindo do estado da rebelião para o estado da aceitação da palavra e da sua obediência, nos fazendo então caminhar de uma forma diferente com Ele. Entende isso? Veja como isso é simples e como é fácil. A nossa compreensão é que precisa alcançar isso e haver uma aceitação daquilo que o Eterno nos deu. Então Ele nos dá hoje o mundo como uma escola. Ele é o nosso grande mestre, o nosso professor, para que nós possamos, através da sua palavra, aprender a caminhar com Ele. Finalmente, temos o terceiro significado de Aleph, que é Pelé, que significa maravilhoso. Pelé representa um nível esotérico ou místico da Torá, da Kabbalah, e os ensinamentos da filosofia racídica, conhecidos como os ensinamentos de Mashiach. Esses segredos da Torá formam seu nível mais alto. É interessante porque essa palavra Pelé, aqui em hebraico, que significa maravilhoso, ela é, segundo a tradição rabínica, um dos nomes do Mashiach. E isso aponta para aquilo que Yeshua fez. E a gente vai perceber que o Mashiach já está dentro do Aleph. Ou seja, se eu fizer uma abordagem um pouco mais profunda, o Mashiach estava dentro do Eterno e saiu dele para que ele pudesse então trazer a redenção para a humanidade. Uau! Como isso é tremendo! Aleluia! Isso mostra para a gente a profundidade do conhecimento que existe dentro das Escrituras. E nós, muitas vezes, não temos noção daquilo que nos foi legado, daquilo que nos foi dado, daquilo que nos foi entregue pelo Eterno através da sua palavra. Ou seja, já na primeira letra do alfabeto hebraico, além de termos o Eterno, temos o Mashiach junto, os dois juntos para trabalharem num processo de criação e posteriormente de redenção da humanidade. Baruch Hashem Hakadosh Baruch Hu. O Baal Shem Tov, segundo a tradição rabínica, certa vez entrou na câmara celestial do Mashiach e perguntou: Mashiach, quando virás? E Mashiach respondeu: quando as fontes de seus ensinamentos, isso é, os ensinamentos da Hassitud, se espalharem pelo mundo inteiro. Assim, somente quando o nível de Pelé, esse nível do maravilhoso pensamento esotérico, tiver permeado o mundo, a chegada do Mashiach será iminente. Só gostaria de explicar uma coisa aqui, porque eu sei que várias pessoas que estarão assistindo esse vídeo não vão entender essa palavra esotérico, tá? Essa palavra, dentro da tradição rabínica, ela não significa nada oculto, nada, como é que eu vou te dizer, com conteúdo maligno. Esotérico é o nível mais alto de ensinamento, é aquele nível que ficou guardado durante séculos, porque as pessoas não estavam prontas para receber aquele ensinamento. Então, agora, como nós estamos tendo acesso a tudo isso, e o mundo está tendo acesso a esses ensinamentos de uma profundidade muito grande, agora sim, o Mashiach está próximo de vir. Por quê? Porque os ensinamentos mais profundos das Escrituras, dentro da tradição judaica, estão sendo revelados ao mundo, ok? Então, a palavra esotérico tem esse significado, tá certo? Para que ninguém fique achando que existe feitiçaria, que existe outro tipo de coisa dentro do judaísmo, porque não tem, tá? Isso que nós estamos trazendo para você é um nível de conhecimento das Escrituras que é muito profundo, e nós precisamos entender a colocação das palavras neste contexto. Por isso eu estou parando para explicar isso, para que ninguém possa dizer assim: ah, o Rabino Mário falou que existe esoterismo dentro da Escritura. E eu estou explicando para você o que significa essa palavra esotérico, ok?
Então, isso também pode ser conectado a um conceito fundamental do Talmud. O Talmud nos diz que o Eterno criou o mundo para existir por 6 milênios, ou seja, 6.000 anos. Os primeiros 2.000 anos são chamados Tohu, ou caos. Isso é seguido por 2.000 anos de Torá e 2.000 anos finais são os dias de Mashiach. Se você escutou isso bem, você deve estar fazendo agora uma pergunta, você deve estar dizendo, uau, então espera, desde a época que Yeshua veio até hoje, já se passaram aproximadamente 2.000 anos. Ou seja, nós estamos vivendo os dias de Mashiach, os dias em que o Mashiach é revelado ao mundo, os dias em que ele é apresentado de forma clara e inequívoca ao mundo. E é isso que tem acontecido, amados. Ou seja, aquilo que a tradição judaica disse está acontecendo. Se pode dizer assim, mas eu nunca havia ouvido uma coisa como essa. Pois é, porque isso estava oculto já há muito tempo, para que não fossem feitas associações com outras religiões para dizer assim, fulano é que disse isso. Não, quem disse isso foi o judaísmo. O judaísmo que diz que nesse período final, esses 2.000 anos finais, são os dias de Mashiach, os dias em que ele é apresentado ao mundo e virá para poder governar a partir da nação de Israel. Ele será o rei dos judeus, ele será o governante supremo que regerá o mundo através da nação de Israel. Jerusalém será a capital mundial de onde Mashiach e Yeshua regerá a humanidade. O que significa isso? Tá? Rashi, um dos nossos grandes sábios, explica que os primeiros 2.000 anos começaram com o primeiro homem, Adam. Isso corresponde ao primeiro significado da palavra Aleph, Aluf, mestre, pois o Midrash declara que Adam fez todos os animais e feras se curvarem perante o Eterno, assim reconhecendo-o como mestre criador do universo. Porém, aquela era foi qualificada como caos, porque a Torá ainda não fora revelada. Olha que interessante esse comentário aqui de Rashi, porque ele mostra pra gente algo que, por vezes, a gente nunca ouviu isso. Como assim? Quer dizer que Adam, ele fez todos os animais se curvarem diante do Eterno? E o próprio Adam estava entre esses que se curvaram diante do Eterno para poder reconhecer que o Eterno foi e é o seu mestre. E eu vejo uma coisa interessante, amados, porque no livro de Salmos, nós muitas vezes temos visto uma frase: todo ser que respira louve ao Eterno, toda a criação o louve, etc. E a gente percebe o seguinte, que quando os animais começam a emitir sons, a cantar, a se manifestar, algumas pessoas dizem assim, eles estão conversando entre si, ou alguns dizem, acho que eles estão brigando, ou está acontecendo alguma coisa. Na realidade, pelas escrituras, nós entendemos que aquilo é um momento em que os animais se unem para poderem louvar ao Criador. Então você imagina os animais de todo o planeta Terra se unindo numa sinfonia de louvor ao Eterno. Imagine que até os ventos solares, que até os sons que o universo produzem, trazem um louvor ao Eterno. Então imagine que toda a criação se curva para louvar ao Eterno, o grande mestre do universo. Os segundos 2.000 anos, continuou Rashi falando, eles começaram com Abraham. Abraham introduziu a Torá. A Torá não escrita, a Torá oral. Então, como declara o Talmud, Abraham aprendeu e também cumpriu a Torá inteira muito antes que ela fosse dada fisicamente ao povo judeu no Monte Sinai. Seu abraço à palavra do Eterno inaugurou a era da Torá. E assim, o segundo significado da palavra Aleph, ulfana, ou ensinamento. Então, com Abraham, nós temos um outro período bastante significativo. Por quê? Esse homem teve um contato com o Eterno
ele começou a abraçar os ensinamentos que lhe eram revelados pelo Eterno, e a partir de então ele se tornou a figura central do mundo. Por quê? Porque ele, nas suas viagens, ele começou a espalhar a semente do monoteísmo, do Deus único, para todos aqueles com quem ele tinha contato. Então isso permitiu que o nome do Eterno pudesse ser conhecido através de Abraham. O período final desses 2000 anos é considerado como os dias de Mashiach, o conceito de Pele. Essa era maravilhosa, tem o potencial de trazer paz e tranquilidade ao mundo inteiro. Aqui nesse nível final de Aleph, um ensinamento do Baal Shem Tov esclarece um ponto interessante. Só quero, antes de ler o resto, mostrar algo para você. O final dessa era vai trazer paz. Tá? Por que vai trazer paz? Porque vai inaugurar um período chamado milênio, conhecido por nós como milênio, que é o reinado de Mashiach em 1000 anos de paz. Tá? Então, essa era que nós estamos vivendo agora, com todas essas diferenças, confusões e tudo, e Yeshua diz que seria assim, elas trarão, tá? Ao fim dessa era, e inaugurando uma outra era, a paz para todo mundo. Tá? O Alter Rebbe, então, ele esclarece uma diferença muito interessante entre as palavras Galut, exílio, e Geulá, redenção. Qual que é a diferença dessas palavras? A presença do Aleph. Se alguém inserir um Aleph na palavra Galut, que é o exílio é fortalecido e transformado em Geulá, redenção. Então, amado, se você está passando por algum período de Galut, de exílio, de luta muito intensa, acrescente Yeshua na sua vida. Porque o Mashiach, ele é a redenção, e ele tem a capacidade de mudar a história de alguém. Assim como ele tem feito, desde a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus, ele tem feito isso com milhões e milhões e milhões de pessoas ao longo desses 2000 anos. Ou seja, quando nós inserimos o Aleph, que simboliza o Eterno, e o Mashiach, e Yeshua, dentro da nossa vida, a nossa vida tem uma grande transformação. Quando nós introduzimos na nossa vida aquele que é aquele que é único, a nossa vida tem um significado diferenciado. Por isso que o Aleph é a diferença entre o exílio e a redenção. Assim, esses 1000 últimos anos da criação, que é a era do Mashiach, é representado pelo Aleph. Tendo recebido o Aleph, o povo judeu pôde mover-se do exílio para a redenção. E se você pegar a Brit Hadashah, você vai notar algo fantástico. Quem foram os primeiros seguidores do Mashiach? Judeus. O povo de Israel recebeu o Aleph na sua vida. O povo judeu recebeu Yeshua como Mashiach. E depois, a palavra do Eterno ela vai ser pregada aos judeus que estão na diáspora. Isso foi feito através de Shaul HaShaliach, ou como você conhece, o apóstolo Paulo, que ele ia nas sinagogas e pregava para os judeus que estavam na diáspora. Isso é muito interessante. Então isso aqui mostra para a gente o seguinte, que os estágios do Eterno, como mestre do universo e como professor, eles irrompem agora de uma forma mais intensa na era do Mashiach, quando o Eterno é revelado num nível maravilhoso. Através de quem? Através do Mashiach e Yeshua. E tudo isso dentro da letra Aleph. Então, perceba a profundidade de todas estas coisas, perceba a grandeza de todas estas coisas, através da letra Aleph e através da figura do Mashiach e Yeshua. Agora que nós sabemos a diferença entre o exílio e a redenção, vamos então trazer Yeshua para perto da gente. Vamos obedecer a palavra do Eterno, sabe para quê? Para que o Mashiach venha logo trazer a redenção final para a humanidade através das nossas vidas. Eu espero que você possa ter aproveitado esse vídeo, possa ter gostado dele. A minha oração é que o Eterno abençoe sua vida em nome de Yeshua. Se você gostou, dá um like aí, favorite o nosso vídeo
espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos realizando e inscreva-se no nosso canal. Que Hashem te abençoe, amado irmão e amada irmã, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, Shavua Tov, Beshem Yeshua HaMashiach.